TV Bula no ar, eu sou o artista performático pós-contemporâneo dadaísta Ademir Luiz e hoje vou falar sobre o cenário da arte contemporânea brasileira e mundial, com dois especialistas, Vanessa Cruz e Sandro Torres. Boa tarde, Sandro, boa tarde, Vanessa. Boa tarde, boa tarde, Ademir. Boa tarde, pessoal. Bula. Isso, Bula TV. Pessoal da Bula TV. Isso, e a pergunta é a seguinte, gente, a pergunta que não quer calar. Como podemos classificar o cenário das artes plásticas contemporâneas? Bom, eu acreditando como eu acredito nas artes visuais, nas artes plásticas, eu vejo efervescente, eu vejo uma produção incrível, regional, nacional e internacional. E falando daqui, quantos artistas nós temos, quantos artistas incríveis nós temos e quantos estão chegando, sendo super profissionais, super responsáveis, dedicados, criando uma característica mais forte hoje do artista enquanto profissão, não enquanto só aquele romântico, né, aquele artista do ateliê. Então eu tenho muita esperança nas artes visuais. O artista de hoje, aproveitando que você levantou isso, que muitas vezes vem de um cenário universitário, né? Ele ainda tem como referência aquelas figuras clássicas, tipo Renoir, Van Gogh. O que vocês acham? O Sandro, que é artista plástico. Você vê que eu deixei a mais difícil para ela, eu pensei, daqui para frente só tem pergunta mais fácil, que ela respondeu a mais difícil. Bom, eu acho que tem que ter, assim, sinceramente, eu ainda sou um artista à moda antiga, do tipo que não só manda flores, mas que tem muita necessidade ainda de beber em absolutamente todas as fontes. Assim. Eu me inspiro tanto nos que já foram, tanto nos que estão por vir ainda, que estão vindo, que estão os meus contemporâneos, né, os que estão próximos a mim. Então, quer dizer, a ideia de você olhar só para um nicho pequeno, só para o seu lado, porque hoje existe muito é uma característica, acho que principalmente com a questão das redes sociais, de você acreditar que o mundo que existe é só o que você consegue alcançar dentro do seu mundo de likes e algoritmos e etc. E, na verdade, assim, acho que para além disso, a gente tem que pensar que, principalmente para as questões de arte, é muito mais amplo que isso, né? Então, e não apenas artes plásticas, né? Você falou aí dos grandes mestres, mas o artista que quer ter um trabalho, quer estar em consonância com as coisas que estão sendo feitas, ele tem também que ter referências em outros campos do saber, não só nas artes visuais, porque a referência não pode ser só técnica. Então tem que ser uma referência de conhecimento, de poesia, de inspiração, e tudo isso. Você fala de repertório, por exemplo, conhecer literatura, conhecer cinema, conhecer música, como que é isso? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma fala, né, com os alunos ou com grupos que a gente recebe na galeria, na Fargo, né, na Feira de Arte, a gente sempre fala dessa importância do repertório. Porque muitas vezes você está passeando na rua e vê um prédio, né, uma arquitetura, e isso serve lá na frente para você. Ou mesmo um jardim, ou mesmo uma criança brincando. Então, assim, a poesia e a possibilidade de você ver arte em tudo, leva isso para dentro da sua vida. E quando a gente fala também, apreenda, aproveite, veja a cidade, veja as pessoas, sabe? Então, tire o maior proveito dessas oportunidades. E outra coisa, conheça os seus. Porque, como o Sandro falou, esse mundo, né, globalizado acaba que te dá muita oportunidade, mas também te limita demais. O Instagram, hoje, essas redes sociais, você acha que você é incrível, que você é maravilhoso no seu mini, micro universo. Então eu falo para a moçada, vai conhecer todo mundo. Nós não somos ninguém. E quanto mais a gente procura informação, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Então, assim, referência, repertório, e respeitar tudo que foi feito antes da gente, porque tem tantas coisas que a gente pode usar como um bom exemplo, sabe, como uma inspiração. Então eu acho que é isso. Não, existe
E mais uma vez, assim, eu não sou contra redes sociais, tecnologia, as modernidades e nada disso. Somos usuários. Essas questões contemporâneas agora, absolutamente. Mas existe uma coisa perigosa, que é uma falsa ideia de você ter conhecimento. Se você, o que está compreendido dentro do que você consegue ver no seu celular, você acha que isso é o mundo, assim, que é suficiente. Todo mundo te conhece. E que isso vai preencher todas as lacunas, né? E vários estudos sobre isso dão que, assim, o que você tem um raso conhecimento sobre uma porção de coisa e o resto você completa com achismos, você completa com informações pessoais, enfim. E para as artes a questão eu acho que é um pouco mais profunda, eu acho que, quer dizer, pelo menos para os que querem inscrever alguma coisa, inscrever seu nome e ter um trabalho realmente relevante, né? Ter uma carreira séria, profissional, né? Porque na verdade assim, tem várias formas de se fazer arte. Eu sou muito defensor da teoria da empatia para consumir arte. Você gostou? Ok, se ela te diz alguma coisa, porque hoje a gente vive num mundo de imagens, a imagem é muito assimilada, muito reproduzida, então assim, te tocou, te incomodou, te provocou algum sentimento, eu acho que ok, é o suficiente. Agora, não é o suficiente para você justificar a arte de uma forma geral, né? Principalmente para nós que somos profissionais, assim, a gente precisa ter um pouco mais de profundidade para tratar desse assunto, né? E falando assim, a gente está falando dessa parte romântica, dessa parte do artista, né? E falando um pouquinho da questão do mercado, por nós sermos produtores, usando o artista, a gente acaba vivendo os dois lados. Mas na parte do mercado, né? O mercado de arte está em alta. E Goiás, né, com a história, eu acredito que Goiás é muito mais do que o agro, e eu tenho certeza, né, que a maioria dos nossos ouvintes, telespectadores e amigos concordam também. Então, assim, o olhar para Goiás, para a produção cultural, ela está diferente. Então, assim, nós temos recebido visitas nacionais de grandes empresas focadas em mercado, em business. Só porque em Goiás se vende arte, possivelmente, ou porque tem um possível mercado a ser trabalhado, não só, mas porque a gente tem realmente nomes incríveis. Então nós temos agora uma galeria importantíssima vindo, que fechou exclusividade com o Ciron. Então, o Ciron, temos um Ciron aqui atrás, inclusive. Temos um Ciron, inclusive. O Ciron, que é um nome, claro, nacionalmente e internacionalmente conhecido, com essa exclusividade, essa parceria com essa empresa, ele vai chegar nos grandes nomes nacionais. Então isso é muito importante para Goiás, né? Isso é muito importante para o Brasil. A gente tem aqui também o Dalton, com o Sertão Negro. O Dalton está nas melhores coleções, o Dalton está no MoMA, né? Então a gente tem muitos nomes, Poteiro, com toda uma trajetória. Então também a parte de mercado, não só a parte romântica da produção, essa parte profissional do ateliê, né, do fazer, mas de como escoar. Então eu acho que tem muita coisa boa vindo para Goiás. Eu acredito muito, acredito no mercado das feiras, acredito também no mercado do Instagram. Também existe um escoamento de produção de jovens artistas através das redes sociais. Isso que eu ia perguntar, vocês estão viajando bastante, Brasil, fora, tal, em feiras de arte. Qual que é o impacto que essas feiras têm no mercado de arte e também na produção? Olha, as feiras meio que ocuparam um lugar assim, hoje talvez de maior importância, no sistema das artes. Assim. Enquanto antigamente a gente tinha, era quase que um ritual que todo mundo, um rito que todo mundo tinha que cumprir. Se você não passasse por aquelas etapas, você não conseguia, não existia atalho, né? Hoje existe possibilidade de atalho, mas assim, você tinha que passar por um salão, você tinha que ser chancelado por uma galeria, essa coisa toda. Uma instituição, ainda existe isso hoje, mas as feiras, elas têm esse papel, porque elas não são só um lugar de encontro de artes visuais, mas para além disso se tornaram lugares de entretenimento
e de formação também. Então, quer dizer, elas recebem não apenas a produção artística contemporânea que está sendo feita no momento, não só os artistas, mas vários agentes no meio, mas também é um encontro de saberes, né? Então, e onde as pessoas, no mesmo local de fruição, é também um local de fazer o network, quer dizer, então ali você vai para ver, para conhecer, o estudante já vai se sentir repleto, cheio, preenchido, mas também o galerista, o colecionador, ele também tem a possibilidade de fazer negócios, ou então, sei lá, é um amante das artes, só um diletante também vai ter repertório para ver e aproveitar. Então, quer dizer, é um lugar que tem tudo isso, é meio que um parque de diversões das artes hoje em dia. Todos os profissionais estão por ali, né? Então, nós estamos indo agora para a SP Arte. E a gente faz em Goiás a Fargo nos mesmos formatos, claro, respeitando as nossas limitações, no mesmo formato da SP Arte, da Basel, da Arte Rio e de várias outras feiras nacionais e internacionais. A programação da SP Arte desse ano é enorme. São mais de 168 estandes, né? 168 por aí. Imagina isso, do mundo todo. Então, 168 lugares ao mesmo tempo para você prestigiar, conhecer, se informar sobre artistas do mundo todo. Então é uma excelente oportunidade para quem é amante da arte. Para quem não conhece, esses espaços todos são galerias, são escritórios de arte, são coletivos, são instituições, são editoras, são veículos de jornais, etc., de divulgação, além de outras coisas que são tangentes a esse assunto das artes, né? Então, quer dizer, a arte é colocada também num lugar, num contexto social e vendida para o público, num lugar como é que fala? De bem viver, como é que é essa expressão? De qualidade de vida, etc. Então a arte é colocada nesse lugar ao lado de, por exemplo, uma marca de espumante, ao lado de uma concessionária que vende um carro, ou ao lado de uma incorporadora que vende um apartamento de luxo. Então tem uma presença muito grande do grande público. As pessoas levam família. Tem bastante. Olha, assim, nós estávamos na Arte Rio no final do ano, domingo não tinha mais ingresso. Domingo, no último dia, as pessoas que tentaram, no sábado já era fila de gente querendo ir, e já no finalzinho já não podia mais. E no domingo não tinha ingresso. As pessoas compraram antecipadamente, quem estava indo lá para tentar entrar não conseguiu. Então, assim, por exemplo, aqui na Fargo, a permanência, a média de permanência na feira, na Fargo, que a gente nem tem tanta atração como uma SP Arte, como uma Arte Rio, é uma média de 2h30, 3 horas. Então, as pessoas querem estar ali. As pessoas querem bater papo com um amigo, as pessoas querem encontrar com um artista. É um lugar de encontro. E com isso, gera-se muitos negócios. Que é importante, né? A gente reforçar o poder do mercado. Nós estamos realmente trabalhando quando a gente está em um lugar desse, né? Porque por mais que seja prazeroso e tudo, é uma feira de negócios como uma feira de automóveis, como o Sandro falou. Então, arte é de fato investimento. Arte é investimento. Arte é business, arte é profissão, porque a gente precisa colocar cada dia mais a arte nesses lugares. E a arte passa do mercado, inclusive, de luxo, como investimento. Uma bolsa, se você tiver, sei lá, 5 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, você compra. Você, sua amiga, várias pessoas compram daquela marca. E um Ciron? Quantos vão ter esse Ciron? Só então, uma pessoa. A arte, assim, para quem é iniciado, tem essa noção de que talvez seja um dos itens assim, que mais agrega valor nesse sentido, né? De fetiche e de símbolos de status e como queira classificar, né? Porque a arte precisa gerar esse fetiche para ser consumida nesse nível que a gente está falando aqui, né? De altos negócios, né? A Arte Rio, por exemplo, ela recebeu 50 mil pessoas. A gente, em, sei lá, 4, 5 dias de feira. Nós recebemos aqui perto de 8 mil pessoas. Tá ótimo. Então você mesmo guardando as proporções, dando todos os descontos, assim, é uma visitação muito expressiva, assim, o que nos faz acreditar
e ficar muito estimulados com a questão dos negócios. A gente está nessa por prazer, por deleite, mas a gente também está nessa profissionalmente, evidente. Porque a gente acredita. Porque a gente acredita em um mercado potencialmente crescente, não só no Brasil inteiro. A arte que é feita aqui em Goiás não é uma arte regionalista, é uma arte que está concatenada e conversando e dialogando com questões muito contemporâneas. 2 artistas jovens acabaram de ser selecionados para o Inclus Arts, que é uma residência na Delfina, em Londres. O Raul Wilson, esse ano, e ano passado o Thales Lopes. O Raul Wilson, ele na verdade não é de Goiás, ele é do Centro-Oeste, mas morou um tempo aqui. E o Thales Lopes é de Anápolis. Então, assim, são jovens que Inclusive, ele fez arquitetura e foi meu aluno na universidade. Olha aí, uma grande referência. Um menino super talentoso, super sério, super profissional, super comprometido. E essa é, na nossa aposta, a condição de você ser um bom, ter bons resultados. Olha, voltando... Em qualquer profissão, né, Daniel? Desculpa, voltando lá na primeira pergunta que você fez, assim, ou sei lá, ou na segunda, ou não me lembro mais. Mas, assim, é possível você fazer arte de todas as formas e a arte pode ter qualquer finalidade e propósito. Agora, para trabalhar profissionalmente, é quase impossível você trabalhar como se trabalhava antigamente. Eu ainda peguei essa época, que é uma época mais romântica ou, ao mesmo tempo, também uma época mais tumultuada, assim, que não existia um comprometimento tão grande assim. O seu comprometimento era só com a arte propriamente dita. E hoje você tem que pensar nas questões todas que estão em volta disso. Se você não pensar no escoamento, na forma de apresentar, no texto, numa boa fotografia, numa boa entrega, sabe? Ou seja, você tem que tirar a arte daquela ideia romântica e pensar como um produto mesmo, porque de outra forma você não consegue se inserir em um mercado hoje que é muito competitivo, que chama o tempo inteiro a sua atenção, o tempo inteiro. Você olha para o lado, algo está puxando a sua atenção. Como a Louis Vuitton, né? Está usando hoje... E a Ioi Kusama, né? Então, várias marcas grandiosas, né, de mercado de luxo, de automóveis, de moda, de seja o que for, usam a arte para agregar valor aos seus produtos. Então, isso tudo é muito importante, né, de ser observado. Então, assim, não é só uma parceria, de bons amigos. São parcerias de negócios que funcionam, que dão certo. Olha o Iotim, né? Iotim, quantas pessoas Iotim leva como um ponto turístico hoje? Cada dia que você vai é mais um pavilhão, sabe? Ali só está em expansão. Então, e vários outros lugares que estão apostando na arte. Agora, o novo espaço da Pinacoteca, né? A Alpina Contemporânea. Quantos milhões não foram investidos nesse lugar, nesse projeto? O MASP também vai inaugurar um anexo gigante, um prédio inteiro. O prédio ao lado do MASP, que faz parte, né, do conjunto de prédios do MASP, mas estava ali meio mortinho, está sendo totalmente revitalizado. Então isso tudo, a gente presta muita atenção em tudo isso e a gente entende que é a força das artes visuais, das artes plásticas, né, desse movimento do mercado de arte. E qual o papel da galeria hoje nesse cenário? Da nossa galeria? Da sua galeria e das galerias de modo geral. Aqui, por exemplo... E aproveite e fale da Casa Galeria, que é um projeto bem interessante. O que acontece, assim, a Arte Plena Casa Galeria, né, ela ainda está se construindo nesse formato. Mas o papel das galerias é fundamental. Então, uma galerista... Um profissional, um dono, um diretor de uma galeria, que a partir do momento que escolhe, né, dentro da sua curadoria, um artista e trabalha a carreira dele, isso aí também são muitos agentes, várias pessoas trabalhando, inserindo esse artista no mercado institucional fortemente. Olha, o Dalton tem uma galeria que o representa há 12 anos. Sem ele, sem essa galeria, ele talvez não estaria aonde está. Ele abriu esse ano uma individual no MASP, paralelo, terminou o MASP e entrou em Pinacoteca, em uma outra individual. Isso é o trabalho da galeria por trás. Claro, junto, em paralelo, à produção do artista. Mas o artista sozinho, pela sua condição de muitas vezes tímido, mas o artista do ateliê, é muito difícil para o artista ocupar todos esses lugares. Então os agentes vêm para fazerem de forma muito profissional
estudada, planejada, comprometida. E cada um no seu lugar mesmo. Exatamente. Cada um no seu lugar mesmo, assim. Eu falo muito quando as pessoas vêm aqui e me fazem essa pergunta que você fez sobre o nosso papel. Nós não somos apenas uma loja que vende quadros. Tampouco, essa aqui não são só paredes para exibir quadros aleatoriamente. Ou seja, se não houver um cuidado da nossa parte para profissionalizar o que a gente está fazendo e no sentido de ter uma curadoria, porque a gente vai mostrar, fazer uma seleção dos artistas que a gente vai trabalhar, fazer um recorte, formar uma cartela de clientes, também pensando no que esses clientes, em sugerir sempre o melhor, fazer esse trabalho institucional que a Vanessa falou, que é apresentar para coleções, apresentar para grandes curadores, apresentar para museus, fazer essa ponte, né, com esses lugares. O artista precisa estar nesses lugares para crescer, ajudar o artista com o portfólio, fazer um acompanhamento de carreira. Então tudo isso, e além de tudo a gente ainda faz aqui na Arte Plena, a gente ainda faz uma questão de formação, ou seja, além das exposições, a gente está sempre fazendo eventos, falas e palestras e bate-papo e live. A gente brinca muito aqui, né, que a gente forma o público, os dois públicos. A gente forma o público que vem para contemplar, para comprar, né, para apenas, às vezes, apreciar, porque muitas pessoas têm medo de entrar numa galeria. Sim. Não tenham medo de entrar numa galeria. Muitas vezes as pessoas perguntam... É um pouco de caipirismo também, caipirismo no bom sentido, né, que você fica constrangido e tal. Principalmente aqui, que é uma galeria de porta fechada. Então as pessoas ficam assim, nossa, será que eu toco lá, mas talvez eu não vá comprar? Não é só o nosso interesse final, não é só vender o quadro. É tudo que a gente fala, todo o bate-papo que a gente tem, saber esse conhecimento sobre os artistas daqui, os artistas nacionais. A Casa Galeria é um ponto de encontro artístico. Sim. Né? A empresa existe há 15 anos. E desde então, assim, eu sou artista, então eu já trago esses amigos, né, esses grupos com quem eu interajo e tal, da vida toda. De mais de 30 anos aí de profissão. Mas a gente já começou a se tornar essa referência, de ser esse ponto, nessa época, lá no começo da Arte Plena, enquanto nem era galeria ainda, a gente nem pensava em fazer isso, era uma loja. Era tão ponto de encontro que eu tinha que mandar o povo embora. Os artistas começavam a chegar às 6 da tarde, que é a hora que a gente fechava. Porque... Aqui a gente colocou um pouco mais de regra. Exatamente, então, mas mesmo assim nos eventos... Casa Galeria, mas não é Casa da Mãe Joana, né? Então a gente colocou inclusive esse nome como extensão de Arte Plena para que também passasse uma ideia de um lugar aconchegante, um lugar que é familiar, porque somos nós dois e a Ana Carolina, que é a filha, que eu tenho um escritório de arquitetura aqui, então o meu ateliê é aqui, o nosso escritório é aqui. Às vezes alguns eventos, quando pede isso, assim, a gente invade um pouquinho a casa, né? A gente estende um pouco, assim, então a gente pensou na ideia de home gallery, né? Uma galeria em casa, mas nada mais é do que casa-galeria, né? Vamos brasileirar isso aí, né? Você falou assim, a questão de ser mais caipiras, assim, é uma questão cultural, assim, de um não pertencimento, isso não pertence a mim, eu nunca fui apresentado para isso, né? Nós temos um amigo, inclusive seu também, o Agnaldo Coelho, ele fala, a gente não vai tornar a arte acessível, a gente vai tornar o acesso, criar o acesso. Né? Vai democratizar o acesso. A arte tem que ser democrática, o acesso, você tem, porque assim, tem várias formas de você adquirir ou de você colocar arte na sua vida. Né? Então assim, você pode comprar aqui na galeria um desenho de R$500 e uma tela de 50 mil. Então isso depende muito do que você quer, mas que esse acesso, que a galeria seja para todo mundo, sabe? Que vocês todos se sintam pertencentes, que é possível vir bater papo, a gente atende com hora marcada, porque nós somos uma pequena empresa e a gente gosta, o Sandro dá a linha, né? Ele gosta de passar as informações. Por mais que ele atenda mais, eu também gosto de estar aqui atendendo diretamente o cliente. E a gente entende isso quando a gente vai em alguns lugares também, que, por exemplo, eu recebo portfólio de galerias nacionais e internacionais todos os dias. Eu acabei de receber um de uma galeria
super bacana, Galeria Maluf, que é assim, um cara super interessado e bate papo sobre arte. Então às vezes você pensa assim, nossa, aquela galeria, Luiz Maluf, né, importantíssima, não vai nem dar moral pra gente. Se ele entende os interesses, como ele, vários, Aula Galeria, Almeida Dale, várias galerias de vários formatos, várias, né, não é só grande nem doméstica. Eles querem dar essa atenção. Não, e tem um exemplo, assim, muitos jovens que lá atrás, assim, que mais ou menos estavam na nossa órbita, assim, próximo da gente, e que a gente só conversava sobre arte, assim, e eu ficava conversando com esses meninos e tudo, hoje são os nossos clientes, entendeu? Então hoje são os profissionais autônomos e tal que estão comprando, montando suas casas, seus escritórios, suas empresas e estão comprando. Assim. Eles foram contaminados há 15, há 10 anos, né? A gente plantou a sementinha. Sim. E qual é o papel do crítico de arte neste cenário? Olha, é um papel que está... É assim, como vários agentes, várias figuras, alguns profissionais até meio que entraram em extinção, outros apareceram, sabe? Outras profissões surgiram, como o Art Advisor e tal. O Art Advisor é um consultor de arte. Não é que surgiu, é que ganhou muito mais importância, né? Nos últimos tempos, assim, porque a arte produtificou muito e ganhou uma dimensão muito grande de business, né? O papel do crítico continua sendo importante porque sempre, em qualquer área, você precisa ter um termômetro, sabe? Então, claro que um especialista, um expertise, para olhar para aquilo e conseguir dar um norte para as pessoas, se aquilo é interessante ou não é, se aquilo é relevante ou não é, porque a arte, assim, nesse nível que nós estamos conversando, precisa ser relevante. Assim, no seu caso, você é escritor, dentre outras coisas, né? Dentre artista multimídia e etc. Mas a sua atividade principal é essa. Então é necessário alguém que diga assim, ó, esse cara aqui vale a pena, o trabalho dele é relevante. Então, o crítico às vezes pode ser também o curador, às vezes ele pode ser também a pessoa que faz a tipografia e tal, mas não necessariamente. Então, por exemplo, na falta aqui de um jornalismo especializado, assim, uma pessoa que pense arte e que pesquise, se debruce sobre essas questões da arte, principalmente das atualidades, porque você precisa estar atualizado, porque tem uma série de assuntos que vão entrando, novos, que você precisa olhar com cuidado e trazer para a discussão. Então esse cara, ele nunca vai deixar de ter uma importância, sabe? E eu vou fazer uma provocação aqui. Nós temos uma dificuldade e uma carência de jornalistas capacitados, cuidadosos, interessados em artes visuais. E sabe, porque o texto, aquele crítico, ele realmente foi se perdendo em outras ações. Então a gente tem o curador, que também mudou bastante, porque hoje o curador não é só eu vou entrar no ateliê, vou pegar umas obras e vou criar uma função. Ele acompanha toda a gestão da carreira do artista. Então ele vem, ele tem que fazer narrativas, ele tem realmente que estar muito bem informado dessas relações e os movimentos que o artista precisa fazer, né? E do movimento da sociedade. Então vai além da obra. A curadoria hoje, ela é muito social também, né? Então ela tem que estar, a gente tem que pensar assim nas minorias, a gente tem que pensar em estar contemplando todo mundo. E tudo isso precisa de quê? De estudo, de capacidade. E a gente tem que ter informação, tem que ter essa sensibilidade. E a gente precisa, em Goiás, de jornalistas que possam acompanhar a produção cultural, que está tão rica. Então, quando a gente manda, geralmente, um release, e eu vou fazer essa provocação e essa crítica, é um copia e cole apenas. É muito pobre, perto do que pode ser explorado dentro de tantos assuntos e tantas carreiras importantes. Então, assim, cadê essa moçada do jornalismo? Havia até um espaço maior para a crítica de arte há alguns anos, né? Assim, a gente até teve ao longo da nossa... Miguel Jorge é incrível, crítica de arte. A gente teve vários jornalistas preocupados e que olhavam, que conversavam com artistas.
e se interessava um pouco mais para ir além daquele release, daquela superfície ali. Eu me acostumei a fazer o meu próprio release, por um lado foi bom porque eu fui treinando cada vez mais. Mas aparece igual em todas. Mas o que eles fazem é copiar e falar, até o título é igual, assim. Então... Ali é apenas uma referência para que as pessoas aproximem. É como se fosse uma gravura, em série, né? É em série. Então, quando a pessoa vê a notícia e vê outro igual, nem chama atenção. Nem chama atenção. Perde o interesse. Aquilo que eu falei, assim, tá, mas que relevância tem isso aqui? Se eu estou vendo, é igual um lançamento de uma loja qualquer, sabe? Essa divulgação aqui tá igual Se uma pessoa avaliasse o seu livro, apenas uma, né, fizesse uma crítica a respeito de um livro, né, de tantos que você ajuda a produzir e tudo mais, ficaria muito pobre. Não, e outra coisa. A coisa se limitaria a um olhar. Então, assim, esse negócio de copia e cole, vamos ampliar, sabe? Que mais pessoas façam textos sobre artistas. Fale sobre o Sandro ali. Fale sobre um outro artista que você gosta, você conhece tantas pessoas, né? Você que tem esse poder da escrita, tão inteligente. Eu faço essa provocação porque eu sei, né, que a TV Bula pode atingir muita gente nesse sentido. O que garante para o leitor e enfim, que aquilo não é um factoide? Que o artista não está querendo fazer uma autoproclamação do próprio trabalho, que ele não é autoproclamado, entendeu? Assim, eu estou dizendo que eu sou bom, que eu mando bem a beça, meu trabalho é grandão, assim, e é isso aí, vocês têm que consumir. E aqui em Goiás, por exemplo... Na falta de uma pessoa, de um profissional, a gente um aventureiro lança mão. Exatamente. É preciso ter um debate, né? Mas falando em debate... A gente fala muito. Sim, última pergunta. Vou aproveitar a provocação para fazer uma outra provocação. Ótimo. Existe limite para o que se pode fazer em arte? Eu acredito que não. Não, eu acredito que não, porque é o seguinte, olhando assim o histórico, não precisa nem ir muito longe, assim, se a gente pegar, sei lá, talvez do século, um pouco antes disso, mas do século XX para cá, vamos colocar dessa forma, e principalmente ali na metade do século XX para frente, os caras tentaram de tudo assim, para atingir um ineditismo que é praticamente impossível de atingir. Para ser uma ponta de vanguarda, assim, que hoje também é uma coisa muito complicada. Assim, hoje praticamente não se usa essa palavra vanguarda, porque, sei lá, mais associada, é mais morna. Eu acho que a acepção da palavra é mais morna hoje. Acho que não tem ninguém ponta de lança mais. Acho que as coisas vão meio acontecendo no inconsciente coletivo e as pessoas meio que vão mimetizando. Eu vi isso em algum lugar e eu já começo a fazer. Sempre vai ter um maluco que vai cortar a obra no leilão. Não, vai ter um maluco que vai se cortar. Vai se cortar. Vai pintar com sangue, ou vai usar fezes, ou vai para a escatologia, ou vai para o dadaísmo de destruir tudo. O Grupo Empresa, que é aqui de Goiás, que tem prêmios internacionais. Que testam os limites. Eles testam os seus limites. É um limite e aí, do corpo. Você pergunta assim, é só isso? Não, é além disso. Existe pesquisa, existe toda uma história desses profissionais envolvidos nessas performances. Então, principalmente nas performances, né? As pessoas falam, o que é isso? O que isso quer dizer? Aonde isso vai? Então, assim, quando você tem a informação e a formação, eu acho que vale tudo. Não, e às vezes... Não vale tudo naquele irresponsável que quer, assim, eu me inventei aqui porque não se sustenta. Mas poder fazer qualquer um pode, todo mundo pode. Mas se sustentar através da ousadia e da contemporaneidade, da coragem, de tentar o novo, eu acredito que pode tudo. E não dá para você medir com a mesma régua. Você não pode pensar assim naquele serígrafo que trabalha lá no ateliêzinho dele e fazendo uma estilozinha e etc. Ou o pintor que tem, cuja maior conquista é ter uma fatura bonita, as veladuras e ficar pirando nesse negócio da pintura. Você não pode medir com a mesma régua um trabalho de videoarte, um trabalho de performance, um trabalho desse aí dos meninos, que assim, o interesse não é às vezes não é o resultado plástico propriamente dito, mas sim
onde isso vai chegar, onde ele vai levar o fruidor, entendeu? A provocação que ele vai fazer, assim, e o tipo de questionamento e reflexão que vai gerar, né? A nível de exemplo, né, a gente acaba se estendendo porque é muita informação. Nós tivemos, né, assim, a oportunidade de visitar uma das maiores coleções do Brasil, que é de uma mulher argentina, que mora no Rio de Janeiro. E na hora que a gente chegou lá, dentre vários trabalhos, inclusive de goianos, do Thales, do Dalton, de vários goianos, a gente tinha o João Angelini, que é aqui do Pé Vermelho, que tem um coletivo incrível de Brasília, né, do entorno, que é um cara que está fazendo um trabalho social com a arte também incrível, fomentando muitos jovens e muitos artistas da geração dele também. E na TV tinha um vídeo arte dele, uma TV gigantesca, passando em looping, passando ali, né? Sim, um NFT, né? Um NFT do João Angelini em uma das maiores coleções. Então, assim, e nada fácil de ser absorvido. Um conteúdo além. Performances são vendidas, com partituras de performance. Então, quer dizer, ela pode ser reproduzida, você detém, você é dono da partitura e você pode remontar aquele trabalho. Então, quer dizer, se você pensar em limite, a gente pensa em limite... que tipo de limite? Limite de lugar, limite de tempo, limite da capacidade física, sabe? Então tudo isso já foi testado e dilatado e expandido. Se você pensar em land art, né, aquelas instalações gigantescas, só podem ser vistas e tal. O Cristo que embalava as obras, né? Da menina que fez aquela grande vagina. A grande vagina em Minas, né? Esqueci o nome da artista, sempre esqueço. Centenas de pessoas envolvidas numa obra dessa, né? E ao que se destina. Então é isso, é você entender que não há limite. Por isso que o lema da Fargo, desde o ano passado, é artes. Então, encham-se de arte. Entenda que a arte, sabe, é para todos e não coloca limite não. Vai conhecendo, vai absorvendo, vai fazendo. Não, e se respeite. Assim, você gosta da pintura tradicional? Vai nela. Tudo certo. Vai, aproveite isso e tudo. Só não deixe de se enriquecer com arte, porque a arte enriquece a vida de qualquer pessoa. Sem limites. Sem limites. Sem limites. E lembremos que o insuportável é que nada é insuportável, como diria Rambo, né? É isso. Arte é tudo. Arte é tudo. Salve.